Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tem início agora o Conversa com o Associado. É um espaço, um bate-papo, uma conversa nesse encontro que a gente tem agora com o nosso associado, uma forma de você conhecê-lo e também conhecer o que vem sendo feito pelos nossos associados para o setor de filtros. Nesse primeiro bate-papo dessa série de conversas, a gente tem o prazer de receber Alex Alencar, ele que é diretor da Engie Fluid, empresa associada à Brafiltros desde 2017, e hoje a gente o convidou aqui para essa conversa. Alex, atualmente vice-presidente do setor de filtros industriais da Brafiltros, e um prazer recebê-lo aqui, viu, Alex? Obrigado, boa tarde. Agradecemos aí a oportunidade de estar participando aqui desse bate-papo e estamos à disposição aqui, né? Muito bom. E o Alex, é bem legal lembrar, o Alex sempre, além de toda a sua atuação como vice-presidente do setor industrial, o Alex também tem um dom de capacitar, de compartilhar conhecimento e, por vezes, já nos ajudou nos cursos de capacitação da Brafiltros, nos eventos da Brafiltros, sempre compartilhando seu conhecimento com a gente. Então, desde já, nosso muito obrigado. Alex, nosso bate-papo começa falando um pouquinho de história, e eu queria conhecer a sua história, antes de conhecer a história da Engie Fluid, principalmente porque eu acredito que ela tenha nascido antes da Engie Fluid nascer para o setor não só de filtros, né, mas de controle de fluidos, enfim. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Então, vamos lá. A gente começou a trabalhar com esse segmento de controle de fluidos aí, na verdade, lá atrás, em 92, não com a hidráulica, né, com a pneumática, que foi uma escola interessante para a gente. E especificamente no segmento de filtração, eu atuo desde 96, né? E assim, nesse tempo todo aí, quase já 30 anos aí nesse segmento de filtros, a gente percebeu algumas melhorias tecnológicas que vem acontecendo. De 96 para cá, o mercado brasileiro ele já está bastante aberto. Então, muita coisa, ou praticamente tudo que era lançado de novidade nesse segmento lá fora, quase que instantaneamente estava disponível para a gente aqui no Brasil. Como o Brasil ficou muito tempo fechado, com o nosso mercado aqui, ele era restrito, as importações eram muito controladas, muito fechadas. Infelizmente, acabou criando-se uma cultura aqui no segmento de manutenção, no qual o usuário recebia o equipamento moderno, né, imaginando ali as importações fechadas, né, mas ele recebia um equipamento moderno, só que quando ele precisava do item de reposição, o item principal nosso aqui, né, o elemento filtrante, pelo fato do mercado ser fechado, ele tinha que recorrer a alternativas. E nem sempre, né, por conta desse atraso tecnológico que o Brasil viveu, né, nesse período, a opção que ele encontrava aqui não correspondia à necessidade técnica do equipamento. Tá? Então, essa cultura, quando o mercado se abriu, né, essa cultura ela teve que ser trabalhada para mudar o pensamento do pessoal de manutenção, porque muitas vezes, pela dificuldade, até o pessoal encontrava um elemento filtrante dimensionalmente igual àquele que ele tinha na máquina. Só que a tecnologia não está só no tamanho físico, né? Copiar um tamanho físico é razoavelmente simples. A tecnologia ela está embarcada ali no meio filtrante, na construção, na geometria do elemento do meio filtrante, né? Que é aquele que o fabricante original lá fora utilizou. Então a máquina foi prevista para fazer determinada função, com um determinado nível de confiabilidade, e aqui no Brasil ele não encontrava facilmente essa reposição. Quando a gente começou aqui no Brasil,
a gente trabalhava com um produto importado, um produto americano, de alta tecnologia. Então a gente teve que trabalhar, né? Como eu falei, a gente teve que trabalhar a cabeça desse pessoal de manutenção para entender. Filtro, né? O elemento filtrante não é preço, é custo. Sim. Então você vai pôr um produto de alta tecnologia no equipamento, ele vai realmente corresponder, porque está tudo interligado, né? O elemento filtrante ele é só um agente ali do circuito. Você tem vários componentes ali que estão interligados e interdependentes, né? A gente costuma dizer o elemento filtrante depende muitas vezes dele mesmo. Sim. Se eu coloco um elemento filtrante de qualidade ruim, minha máquina vai dar problema, esse elemento filtrante ele vai ter uma vida útil mais curta e a gente teve que ensinar, né? Então, uma parte do trabalho que a gente fazia realmente era esse trabalho didático, vamos dizer assim, de explicar o porquê que ele deveria estar utilizando aquele tipo de produto. Então, a gente, como eu falei, a gente acompanhou assim, nesse período aí um desenvolvimento tecnológico interessante, com algumas tecnologias bem interessantes aqui para o nosso mercado, aqui para o Brasil. E desde 2017, né, a gente mudou um pouquinho aí o perfil, a gente passou a ser um distribuidor, a gente não está mais ligado diretamente ao importador, né? Nós temos nossa atuação aqui local, né? Sim. E hoje, aí nasceu a ENG Fluid. Isso, exato. A gente começou em 2017, né? Hoje nós somos distribuidores exclusivos da marca, né? Trabalhamos só com a marca, mas o mercado cresce, né? Apesar de nós termos hoje uma atuação limitada geograficamente, o mercado cresce e a gente tem realmente a intenção no futuro de estar abrangendo outras linhas, né? Como, por exemplo, um segmento que nós hoje ainda não trabalhamos, né? Mas não está descartado, produtos químicos, tinta, por exemplo. Hoje o nosso mercado ele é quase que 100% voltado à aplicação com óleo hidráulico e óleo lubrificante. Tá? Mas existem outros fluidos que a gente também pode estar trabalhando, né? Porque a marca que nós representamos, ela também tem essa linha, ela não é exclusiva, não trabalha exclusivamente com filtros hidráulicos. Sim. São 14 linhas diferentes de produtos. Sim. 4 linhas são de filtros. Entendi. Né? Então, não está descartado. A gente, no futuro, pode estar atuando nesse segmento também. Legal. E vocês estão localizados onde hoje? A gente fica no Ipiranga, né? Porque a regra da distribuição, a qual a gente faz parte, ela é limitada geograficamente. Então, nós atendemos aqui a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista, né? Que é uma área que, apesar de estar, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Apesar de muitas indústrias estarem indo embora ou para o interior ou para outros estados, ainda tem muita indústria aqui, né? Quando a gente fala de indústria, estamos falando só de grandes empresas, grandes siderúrgicas. Não, a indústria para nós aqui, o nosso cliente muitas vezes é o sujeito ali que tem 3, 5 máquinas ali. Então a gente dá esse nível de atenção também para esse pequeno industrial. Né? A ideia é sempre aquela, é manter a máquina dele funcionando com a máxima disponibilidade possível. Né? E o filtro faz parte disso. Né? Legal. E aí, como que chegou a Abra Filtros e ENG Fluid, se conheceram? Então, na verdade, a gente já conhece a Abra Filtros quase desde o início. Né? Quando a gente trabalhava diretamente com o fabricante, o fabricante já era associado, o diretor, nosso diretor na ocasião, ele participou da fundação da Abra Filtros, e eu conheço a Abra Filtros também praticamente desde talvez não do dia 0, mas do dia 2, dia 3, desde o início a gente já conhece. Então, quando a gente montou a ENG Fluid, com a proposta que a gente tem, né, o produto principal nosso hoje é filtro, né? Sim. Com a proposta que a gente tem, a gente optou por participar, porque a gente conhece o trabalho da associação,
o tipo de suporte que a associação tem, a sinergia que tem entre os associados ali, que são segmentos bem diferentes, né? Você tem o segmento automotivo, o segmento industrial, efluentes, mas a sinergia é muito interessante, é muito boa, e mesmo nós começando pequenininhos, né? Uma mesinha, um telefone praticamente, uma das primeiras ações que a gente teve foi se associar à Abrafiltros. Legal. Só voltando um pouquinho no tempo, falando do seu processo mesmo profissional, você é formado em? Eu sou engenheiro mecânico, né? Sou técnico mecânico, sou mecânico raiz, né? Raiz. E assim, durante a minha formação, eu nunca pensei que eu ia trabalhar com hidráulica. Na época, nos anos 80, o Brasil viveu uma crise assim absurda, né? Foi a década perdida. E a orientação que a gente recebia dos professores na escola técnica era assim, olha, procura se especializar, faça alguma coisa além da escola, né? E eu fui fazendo alguns cursos ali, eu fiz curso de mecânico de avião também. Legal. Mas eu fiz um curso de hidráulica, né? Vou fazer, né? Cara, de 92 para cá eu trabalho só com isso, com hidráulica, com pneumática, né? Na verdade, eu comecei a trabalhar num segmento totalmente diferente. Eu fazia desenvolvimento de mecanismos de brinquedo na Estrela. Olha que legal. E eu acabei saindo, né, para ir para a universidade, né? E quando eu fui estudar, eu migrei para esse segmento da pneumática, né? Como eu falei, em 92. E desde então a gente está só nesse segmento aí. Nesse segmento. E essa sua, aí voltando mais para o segmento da filtração, pela sua inicial análise, né, desses avanços tecnológicos, até de adaptação mesmo, como que você vê esse processo histórico até os dias atuais? A gente estava até conversando da dificuldade de encontrar profissionais capacitados. O que você traz como pontos positivos e o que você acha que a gente ainda precisa, enquanto setor, se fortalecer mais em alguns aspectos? Assim, deixar de ensinar o cliente, ensinar o homem de manutenção em relação aos cuidados e como medir a performance, como medir o desempenho do equipamento, eu acho que isso nunca vai deixar de existir. Tá? Como eu falei, a gente gastou um tempo grande para ensinar o pessoal, só que o mercado vai se renovando. Sim. Então, muitos técnicos de manutenção, muitos engenheiros de manutenção que eu conheci, muitos já se aposentaram, já saíram do mercado e vai chegando gente nova, com uma cabeça mais aberta. Vou dizer que hoje é muito mais fácil explicar o porquê que ele tem que usar aquele modelo de elemento, por que ele tem que trabalhar com aquela tecnologia. Claro, são máquinas diferentes, têm necessidades diferentes. Então, naquele tipo de equipamento mais exigido, que tem uma tecnologia mais moderna, ele precisa usar aquele produto, né? Então, hoje as marcas têm produtos assim com tecnologias bem diferentes. As máquinas mais simples aceitam a tecnologia assim, vamos falar, mais não tão atual. A máquina aceita perfeitamente, só que outras máquinas não. Um exemplo que todo mundo conhece. Máquinas de alta disponibilidade, como sistemas de geração de energia, siderurgia, indústria química. São máquinas que têm uma disponibilidade assim muito elevada. Ela roda 24 horas por dia. Um outro equipamento que às vezes o pessoal esquece, a gente espera que nunca seja utilizado, caminhão de bombeiro. Quando o soldado vai ali e dá a partida, ele tem que funcionar e toda a parte hidráulica dele tem que funcionar quando ele precisar. Então, a tecnologia da filtração que você utiliza no sistema hidráulico do caminhão de bombeiro não é a mesma que você tem
por exemplo, no caminhão que tem uma função hidráulica assim mais corriqueira, porque a necessidade é diferente. Tá? Então, ali é uma tecnologia diferenciada. Então, como eu disse, hoje a gente tem muito mais facilidade, porque o pessoal já tem essa formação na escola, assim. Pode ser uma formação um pouco mais rasa, mas a cabeça do pessoal de manutenção é mais aberta hoje, é menos difícil explicar para ele, né? E as máquinas vão evoluindo, né? Hoje, você pegar uma indústria que recebe máquinas novas, elas vão estar equipadas com a tecnologia mais atual. Então, não só na parte de filtros, né? A gente trabalha com... O principal produto é filtros, mas na parte de sensoriamento, de pressão, temperatura, hoje você consegue, até à distância, monitorar determinadas características do sistema e se eventualmente algum parâmetro, alguma característica sair do previsto, é instantâneo. Toca no celular do cara de manutenção. Fala, opa, máquina 12 ali deu um problema. Sim. Geradores eólicos tem essa característica. Até pela dificuldade de você mandar um cara de manutenção subir a escadinha lá, são 100 e poucos metros de altura. Não é fácil ele subir lá na cele e fazer uma medição qualquer. As informações que você tem do mecanismo, elas estão sendo passadas lá na sala de controle, que às vezes está quilômetros de distância. Então, assim, algumas informações hoje, elas são instantâneas, são rápidas e às vezes até a correção pode ser feita remotamente. Então, assim, isso é muito interessante, a tecnologia, né? E em questão de pessoal, você trouxe essa questão de que as pessoas foram buscando conhecimento, mas ainda está difícil. Infelizmente, é o preço que o Brasil paga por ter se desindustrializado. Com menos indústrias, nós temos também menos gente qualificada. Tá? Então, vamos falar assim, o que seria um técnico hidráulico lá no início dos anos 90, com o nível de conhecimento que ele tinha lá atrás, hoje esse camarada talvez ele não tivesse o mesmo nível exigido hoje. É difícil encontrar profissionais hoje para trabalhar nesse setor. Tá? Falando especificamente da parte de filtração, acho que é mais difícil ainda. É mais difícil, porque o que eu aprendi na escola de filtros era uma coisa assim muito rasteira, muito simples. Use um filtro de 10 micra na linha de pressão, use um filtro de 25 micra na linha de retorno. Cara, isso não é nada. Isso não quer dizer nada. Né? É a vivência. Então, assim, é um ramal muito específico da hidráulica. Né? Aqui no nosso segmento aqui, né, da Abrafiltros, nós temos vários setores. O filtro hidráulico é uma particularidade. Né? Ele serve ali para aquele circuito hidráulico. O mundo da filtração é absurdamente grande. Tudo que flui precisa ser filtrado em algum momento. E aí eu ia te perguntar, em relação à sua expertise no hidráulico, toda máquina precisa de uma atenção? Então, eu tenho máquinas diferentes. Eu tenho, por exemplo, aquela... Você já deve ter visto ali, eu tenho um cruzamento em nível, então tem aquela cancela que fecha ali para os carros não passarem quando o trem estiver se aproximando. Aquilo pode ser um equipamentozinho hidráulico. Quantas vezes ele vai funcionar por dia? Talvez 3, 4 vezes, depende do fluxo de trens que vão passar por ali. Então, o nível de exigência que eu tenho para essa máquina é 1. Ali eu não preciso. Talvez não, dependendo do tipo de unidade ali. Olha, às vezes um filtrinho grosseiro de sucção é mais do que suficiente. A máquina vai abrir e fechar aquela cancela ali, talvez milhares de vezes, nunca vai ter um problema. Agora, eu tenho outros equipamentos, eu tenho outras máquinas. Eu tenho, por exemplo, não precisa ser nada muito sofisticado. Vamos pegar, por exemplo, uma máquina injetora de alto ciclo
A cada 15 segundos, 20 segundos, eu tenho um ciclo onde eu vou abrir o molde, fechar o molde, entra a rosca, fecha o cilindro. Então, eu tenho movimentação hidráulica acontecendo o tempo todo ali. Sim. Eu tenho que ter outro nível de filtração ali. É um circuito hidráulico de alta exigência. E dependendo do que essa máquina faz, a gente passou por uma pandemia agora, nós temos vários clientes que são fabricantes de insumos para a indústria farmacêutica. Sim. Ele injeta, sei lá, seringa plástica, qualquer coisa ali plástica. Essas máquinas foram muito utilizadas, muito demandadas. Então, a máquina parar de produzir, porque eu tive um problema desnecessário numa válvula, porque a filtração era ruim, é inaceitável. Sim. Num momento desse é inaceitável. Sim, e sim. não é uma máquina tão sofisticada. Muitas vezes é uma injetora assim, razoavelmente simples, mas o camarada fala, eu vou colocar um filtrinho ali que eu comprei na esquina ali, é igualzinho, pode pôr que funciona. Não, ele não funciona igual. Talvez numa outra máquina ele sirva, mas para aquela situação, não. E o mercado hoje conhece isso. O pessoal de manutenção, eles têm essas métricas, eles conseguem, eles são cobrados, inclusive, por isso, né, para que o desempenho da máquina seja o maior possível. Hora de máquina parada é muito caro. Hoje é possível você, principalmente para essas máquinas de alta disponibilidade, é possível você vender um programa de monitoramento. Obviamente ele vai envolver o nível de limpeza do óleo. Você vende um programa de monitoramento online. Então, instalamos sensores na máquina. Claro, não só de filtração, mas de pressão, temperatura e outras características. E essa máquina passa a ser monitorada 24 horas por dia em tempo real. Então, se eventualmente, vamos citar um exemplo aqui fácil de entender. Deu o caso da injetora. Imagina que é uma injetora que tem que rodar 24 horas por dia, ela faz alguma coisa bem de alta exigência, ela não pode parar, de jeito nenhum. Então eu vou colocar nessa máquina um sistema de monitoramento online e vamos supor que uma mangueira dessa máquina começou a se desfazer. Ela está velha e começou a desfazer e ela começou a soltar partículas ali. Então, em tempo real, eu estou monitorando essa distribuição de partículas e eu estabeleço, junto com o pessoal da manutenção, eu estabeleço qual que é o limite. Até aqui funciona. Se eventualmente esse nível de contaminação começar a ultrapassar aquele limite que eu estabeleci, instantaneamente vai um aviso. Ou para o controle da máquina, ou, como a gente falou, via celular, avisa o remoto, né? O cara da manutenção, avisa o fornecedor do filtro, falou, opa, máquina ABC 123 deu problema. Então o pessoal de manutenção consegue fazer a intervenção antes que aconteça uma parada. Né? É o estado da arte da manutenção preditiva. É monitoramento em tempo real. Uhum. Tá? Então, qualquer manual de contaminação, qualquer manual de manutenção vai dizer que o maior responsável por fazer com que uma máquina hidráulica pare de funcionar é o desgaste superficial, causado por presença de partículas. Então, vamos monitorar, vamos manter o nível de contaminação estabilizado num determinado patamar, para não deixar chegar no ponto crítico. Com isso, a máquina tem a máxima confiabilidade ali, né? Sim. E você acha que as empresas, talvez as grandes empresas que têm mais capital para investir, estão investindo em equipamentos já muito mais sofisticados? Sim, sim. Ou a pequena empresa também já está investindo ou está tentando reviver o que ela tem? Não, consegue sim. As grandes empresas, pegar o setor, por exemplo, de celulose. O Brasil hoje não vou saber dizer qual a posição, mas é um dos maiores players no segmento de celulose. Celulose é uma commodity, o Brasil é um exportador de celulose. E a planta de celulose, uma planta química, roda 24 horas por dia. Então é fundamental que você tenha monitoramento online de tudo na planta, inclusive do sistema hidráulico. Tá? Como você falou, isso não é barato, isso é caro.
Agora, tem algumas empresas de porte menor, mas que tem alguns equipamentos ali mais sofisticados e eles têm essa noção. Então, eles investem nesse tipo de controle. Sim. Existem vários níveis de controle que você pode ter, mas a gente já tem notícia de algumas pequenas empresas de pequeno porte até, que fazem esse controle. Porque é muito caro você fazer manutenção corretiva. Custo da operação, exatamente, né? Você espera quebrar a máquina para fazer o conserto. Isso é muito caro. Isso envolve correr atrás de componente no desespero, isso é caro, né? Se você consegue prever antes que aconteça o problema, você consegue se planejar. Né? O ideal é que você tente evitar que aconteça a quebra, né? Mas se vai acontecer mesmo, se você vê pelas medições, pelos parâmetros que você está monitorando ali, que aquela máquina, motor hidráulico, por exemplo, ele vai quebrar, ele vai abrir o bico em algum momento, sabendo o que vai acontecer, a equipe de manutenção consegue se planejar, falar, olha, eu vou precisar parar a máquina daqui 10 dias, daqui 15 dias, daqui um mês. Então, fazendo as coisas de modo planejado é muito mais econômico. Sim. Tá? E os pequenos também conseguem. Hoje você tem alguns sensores de custo razoavelmente baixo, tá? Óleo hidráulico, né? Estamos falando aqui de óleo hidráulico. Um grande inimigo dos componentes hidráulicos ali é a água. Dependendo do que o camarada faz, ou onde a máquina está instalada, por exemplo, num lugar que está sujeito a chuva, ou ele está trabalhando ali com um trocador de calor e eventualmente ele fura. Hoje tem sensores que medem a presença da água no óleo hidráulico assim, de custo muito baixo. Legal. E com informação online. Ele coloca o sensor ali no equipamento, ele manda para o controlador da máquina. Então você, de novo, né, você trabalha dentro daquele limite. Se o trocador de calor furar e começar a migrar água para o circuito hidráulico, na mesma hora você consegue perceber essa informação, até para evitar de ter uma degradação do próprio óleo, né? Porque hoje você consegue tirar essa água do óleo mineral, né? Mas começou a subir o teor de água, ele consegue tomar uma ação qualquer. Sim. Né? Vai ver o problema, confere realmente, aconteceu o problema, está furado, então vamos tratar o problema antes que pare de uma vez. Ele pode perder a carga de óleo, ele pode perder componentes, ter problema de corrosão, enfim. Dá para você fazer isso hoje com custo razoavelmente baixo. Muito bom. E também com a consultoria da Ingefluid, mais de 30 anos, como vocês ouviram aqui, de conhecimento, experiência prática nesse mundo. A gente está quase se encaminhando para o nosso encerramento aqui. O que você imagina de futuro? Eu vi que você falou já da Ingefluid, da questão de aumentar, ampliar, né, a capacidade de atendimento de algumas outras linhas e tal. Mas para o setor, o que você imagina? Essa evolução tecnológica vai se perpetuar, continuar? Com absoluta certeza. Olha, a marca que nós trabalhamos hoje, ela apresentou o último grande desenvolvimento tecnológico no segmento de filtros hidráulicos em 2014. Parece uma coisa assim meio simples depois que está pronto, mas para chegar nesse último desenvolvimento, ele aconteceu 8 anos depois do penúltimo, né? Então parece uma coisa assim bem simples, mas não, tem muita engenharia envolvida ali, muito teste, é um custo de desenvolvimento muito caro. O que eles trouxeram de novo nesse último desenvolvimento aí? Não teve truque, nada revolucionário assim. Foi pesquisa e um arranjo, basicamente isso, um arranjo na construção, na dobradura do meio filtrante, que confere uma perda de carga inicial menor. Isso é interessante, porque o filtro, no sistema hidráulico, ele é um consumidor de energia. Sim. É uma barreira que eu tenho que colocar ali e gastar alguns quilowatts ali para ter que passar o óleo através do meio filtrante. Então, o preço que eu pago
para ter a máquina funcionando, é uma perda de carga. Eu vou gastar um pouco de pressão para vencer o meio filtrante. Se eu consigo manter o mesmo nível de limpeza, porém utilizando agora um elemento filtrante que rouba menos energia do sistema, isso é melhor. Isso é um ganho energético. Se esse elemento filtrante consegue, juntamente com isso, eventualmente manter a perda de o nível de limpeza um pouquinho melhor, eu prolongo a vida útil dos componentes. Com esse óleo mais limpo, vem menos sujeira para o elemento filtrante. Ele tem uma vida útil maior. Eu troco menos elementos filtrantes. Então, eu consumo menos energia, eu tenho a vida útil do elemento filtrante prolongada. Então, para o usuário é interessante, para o meio ambiente é interessante. Sim. É um avanço bem amigável, né? Eu não consigo supor o que seria, né, o próximo avanço, né, o próximo degrau aí a ser vencido. Mas se fosse para eu dar um chute, né, para eu dar um palpite, eu imagino que seria alguma coisa mais ou menos no mesmo caminho. Sim. Menos consumo energético. Porque os sistemas hidráulicos eles vão continuar existindo. Os sistemas de lubrificação vão continuar existindo, né? Há um tempo atrás apareceu a novidade, máquinas injetoras totalmente elétricas. A injetora é uma máquina assim que usa muita hidráulica, né? Então, máquinas... Hoje você tem recursos elétricos ali que você consegue com grandes forças, com componentes elétricos mais modernos, não precisa mais do hidráulico. Porque, para quem é da manutenção sabe, se você tem óleo ali, é bem complicado. Eu tenho que me preocupar com vazamento, mangueira, risco de acidente, porque são sistemas de alta pressão, né? Então, é um trabalho adicional. Se a máquina é puramente elétrica, é uma dor de cabeça a menos. Ok, então talvez máquinas injetoras passem no futuro a trabalhar puramente com sistemas elétricos. Não tem mais fluidos ali na máquina injetora. Mas tem muitas máquinas que vão continuar. A força hidráulica é uma força que você consegue converter a energia mecânica, a energia elétrica que você tem numa energia mecânica assim absurdamente grande, com pequenos espaços, né? Hoje eu tenho circuitos que trabalham com altíssimas pressões, fora daquilo que a gente considera convencional, de até 350, 400 bar. Tem equipamentos hoje que trabalham com 700 bar, 1000 bar. Caramba. Né? Então eu consigo grandes forças com pequenas máquinas. Isso é feito através do óleo hidráulico, né? Eu acho que esse mundo ainda da hidráulica ele vai sobreviver, ele vai existir por muito tempo ainda. Sim. Muito tempo. Hoje temos óleos mais modernos, por exemplo, né? Não só a parte de filtros, mas os outros envolvidos aí no processo, eles também têm desenvolvimentos, né? Hoje temos óleos muito menos agressivos ao meio ambiente. Como a gente falou, se acontecer um vazamento, é bem complicado tratar esse vazamento. Então, hoje temos óleos menos agressivos, né? Se acontece um sinistro qualquer, mas vai continuar existindo. É um campo ainda bem interessante, dá para fazer muita coisa ainda, né? Muito bom. Só reforçando, Engie Fluid atende toda a região metropolitana de São Paulo. E Baixada Santista. E Baixada Santista. E a região de registro ali, né? Mais no litoral sul ali. Legal. Produtos e serviços? Produtos e serviços. Hoje nós somos exclusivos, né, da marca IDAC, uma marca alemã. A IDAC ela possui 14 linhas de produtos diferentes. Principal produto, filtro, né? Estava falando da parte de filtros. Filtros hidráulicos, que é o produto principal. Filtros de processo para água, né? Que são filtros automáticos, para alguns produtos químicos. Filtração diesel. E uma divisão que chamamos de sistemas de filtração. Que você tem só o produto filtro, avulso. O sistema de filtração é aquela solução integrada. Um exemplo simples é um carrinho de filtração, um equipamento móvel ou um equipamento fixo, que ele já vem pronto com motor, bomba, filtro, estrutura, chave de partida para você colocar na máquina. E todo o resto voltado para a hidráulica.
válvulas, bombas, acumuladores, trocadores de calor, motores hidráulicos, cilindros hidráulicos, é uma linha bastante grande. E a parte de serviços também. Tá? Nós, na EG Fluid, nós fazemos a parte de serviços também, de análise de óleo. Né? Temos alguns pacotes de análise, porque não adianta só colocar o filtro na máquina. Sim. Você tem que exigir dele. Então, a gente também vende esse serviço de monitoramento, se o usuário quiser, periodicamente. O técnico vai lá, coleta as amostras de óleo, a gente faz análise, emite o relatório para ele de como está o sistema. E se a máquina do cliente for muito sofisticada, a recomendação é colocar o monitoramento online. Hoje você tem como se fossem laboratórios, né? É o contador de partículas, mesmo que você espeta ele na máquina e ele fica lendo em tempo real a contaminação do óleo hidráulico do sistema. Que legal. Tá? Isso é uma coisa já bem comum aqui, tem mais de 10 anos de operação aqui no Brasil, aqui, com assistência técnica no Brasil, é bastante utilizado. Viu? Legal. E como entrar em contato com a EG Fluid? Hoje temos 2 caminhos aí para nos localizar, né? Além da Abrafiltros aqui, né? Sim. Na página. Você pode entrar diretamente no nosso site, né? www.engfluid.com.br ou na página da IDAC, né? Que é a marca que nós representamos, né? Nós somos distribuidores autorizados. Na aba de distribuidores, você entra ali, localiza. Então vão aparecer todos os distribuidores. Hoje somos 25 ou 26 distribuidores espalhados pelo Brasil. Né? Legal. Então tem a localização de cada um ali. Estou na região aqui metropolitana de São Paulo. Clica ali, vai entrar em contato com a gente. Muito bom. Alex, prazer, viu? Novamente bater um papo com você. Sempre aprendo muito. É muito conhecimento. E se você quiser saber mais, vocês ouviram aqui os canais da EG Fluid. É só entrar em contato com eles. Esse foi o Conversa com o Associado. Até o próximo episódio. Obrigado, Alex. Eu agradeço. Até mais. Tchau, tchau.